Boa noite, eu sou o Pedro. Hoje estamos aqui o William e o Cauã para falar sobre análise e projeto de sistemas da Chain of Responsibility. O padrão Chain of Responsibility nada mais é que um padrão comportamental que tem como objetivo evitar o acoplamento entre o remetente de uma solicitação e seu receptor, permitindo que vários objetos tenham a chance de tratá-la. Ele basicamente organiza os objetos receptores em cadeia, onde cada objeto decide se trata a solicitação ou a passa adiante. Ele vai ser muito útil quando a gente quiser flexibilizar o fluxo de responsabilidade entre diferentes partes de um código, especialmente quando o tratamento da requisição pode variar ou evoluir com o tempo. A motivação. Por que a gente usa esse padrão? Imagine que um sistema de suporte técnico com diferentes níveis de atendimento, por exemplo, primeiro, segundo nível e supervisão. Se cada solicitação dessa que houver for rigidamente roteada para um nível específico, o sistema vai acabar ficando inflexível. Com esse padrão, se pode construir uma cadeia dinâmica de handlers, que são tratadores, né? Onde cada nível tenta resolver a solicitação. E se não conseguir, ele repassa para o próximo. Com isso, a gente tem baixo acoplamento, facilidade de manutenção e extensão de funcionalidades sem alterar o código existente. Algumas vantagens da utilização desse padrão. Ele traz algumas, né? Uma delas é o desacoplamento, onde o remetente da solicitação não conhece quem vai tratá-la. A flexibilidade, que a gente pode adicionar, remover ou reorganizar os tratadores com facilidade. Responsabilidade distribuída, onde cada objeto foca apenas na sua parte do processamento. E extensibilidade, que é ideal para sistemas que precisam crescer sem alterar o código já existente. No slide tem mais algumas, título de curiosidade. E desvantagens, algumas delas são a depuração difícil, basicamente é que pode ser complicado rastrear o caminho da requisição que é feita. Ele não garante tratamento, a requisição pode chegar ao final da cadeia sem ser processada, e cadeias longas, que podem impactar a performance se houver muitos renders, né? Muitos tratadores. E no slide também, novamente, tem alguns exemplos extras aí. Agora eu vou falar um pouco da estrutura do Chain of Responsibility. Não é tão complexa, mas ela vai ficar mais fácil de entender quando mostrar a implementação, mas ela é um handle que envia a requisição, né? Que seria o cliente. Aliás, o cliente que é o que envia a requisição. O handler, que ele é que define os métodos e os processos que vão ser passados na cadeia, né? O concrete handlers, que verifica, né, se o atual consegue fazer o tratamento de requisição ou se ele pode passar para o próximo que vai tentar ver se é capaz de resolver, vai fazer a mesma coisa, né? Bom, agora eu vou mostrar o código aqui. Ele inicia aqui no suporte, como a gente pôde ver de exemplo, lá tem a interface aqui que tem o que tenta fazer a resolução do problema. Se caso contrário, ele seta para o próximo, né? Certo. Tem o suporte base, que é que ele meio que faz a implementação, né, do suporte, setando o próximo aqui, que é o método, tá fazendo o método do construtor. E aqui ele faz a implementação, caso o problema não tenha resolução, né? E a gente fez um exemplo aqui
de um suporte real, né? Por exemplo, você abre um chamado, aí, por exemplo, a pessoa abre um chamado. Se é um chamado de senha, por exemplo, resolver a senha. Se ele conseguir resolver, perfeito, ele entra neste if aqui e devolve essa resposta. Caso contrário, não, ele vai para o próximo e ele segue essa cadeia, né? Aqui ele faz a mesma coisa para o suporte nível 2, que suporte nível 3. Nesse caso a pessoa vai abrir um chamado. Se não for possível no suporte N1, vai para o N2, vai para o N3. Até o momento em que, caso não seja suportado, tem aqui problema não resolvido, porque não foi possível. O cliente faz a requisição, aqui tem um exemplo, que faz a instanciação, pegando o objeto, fazendo a instância dele. E aqui ele segue, tipo, fazendo esses sets, né? E aqui ele é as mensagens, né, de erro. A gente vai rodar aqui uma vez, de forma bem simples aqui, só para ver a saída, para ver como é que fica. Aqui o suporte nível 1 resolveu. Eu esqueci minha senha. Nível 2, erro, abri o aplicativo, problema não resolvido. E é isso. Olá, meu nome é Cauã e essa é a segunda implementação do padrão de projeto Chain of Responsibility. Em um contexto diferente do utilizado na primeira parte do vídeo, o objetivo é mostrar a aplicação prática desse padrão em um sistema de validação de formulário. Dados os objetivos do padrão. Primeiro a gente tem o processamento encadeado, que seriam múltiplos objetos que lidam com a requisição em sequência. Baixo acoplamento, daria com base no cliente processadores desacoplados, né? E flexibilidade, que adiciona ou remove responsabilidades facilmente. Do contexto da implementação. Imagine que nós temos um formulário de cadastro com os campos como nome, e-mail e senha, e nós precisamos aplicar validações diferentes para cada campo, como verificar se o nome não está vazio, se o e-mail está com formato válido, né? E se a senha tem pelo menos os caracteres necessários. Dada a estrutura e funcionamento, primeiro a gente vai ter a interface validator, que ela tem basicamente dois métodos, que seriam o set e o validate. E em segundo a gente teria o encadeamento, e cada avaliador concreto ele vai herdar da classe validator e verificar uma regra. Nós também temos o cliente, que monta a cadeia e chama validate uma vez, e o fluxo, que se dá com as validações em sequência até a primeira falha. Agora a gente vai dar uma visualizada aqui melhor no código, né? Consegui extrair todo o conhecimento desse projeto. Aqui nós temos o main, que seria a classe principal, né? Dado isso, a gente tem o validator, que ele verifica as regras dentro dessas outras classes, que seriam o password validator, o notEmpty validator e o email validator. Cada um tem seu respectivo requisito. E no main, nós criamos um objeto que encadeamos os validadores. Quando o formulário ele é enviado, cada validador ele vai processar uma entrada e decidir se ele vai passar para o próximo ou se ele vai retornar um erro. Os benefícios de usar isso aqui seria basicamente a flexibilidade para adicionar ou remover validação facilmente, né? Também teríamos a separação clara de responsabilidade e facilita bastante a manutenção de testes e usuários. Eu vou fazer um teste rapidinho para vocês aqui. Vocês podem ver, a gente tem um user data aqui que na teoria estaria correto, ou seja, ele deveria retornar validação com sucesso, né? Ok, validado com sucesso. Mas caso a gente, por exemplo, tire o arroba, já teria que voltar um erro de validação referente ao e-mail. Vamos rodar de novo. Erro de validação, e-mail inválido. Acredito que com isso a gente pode concluir o final desse vídeo, né? Esse basicamente é um exemplo claro de como o padrão Chain of Responsibility ele pode ser utilizado em problemas do dia a dia, como, por exemplo, algo muito corriqueiro nosso que seria a validação de um formulário. Acredito que a gente tenha abordado tudinho até aqui. Agradeço a todos por assistir e eu vou ficando por aqui. Valeu!